a gente gosta de fazer muito, que é orar, né? Vamos orar mais uma vez? Eu queria que você orasse pedindo para que o Senhor continuasse falando ao seu coração hoje aqui. Pode fazer isso? Então, curva a sua cabeça e ore nessa hora. Sua voz continue sendo ouvida hoje aqui nesse lugar. Essa é a nossa maior necessidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês estão de parabéns ter um pastor tão novinho. Quando eu e Pâmela chegamos no Brasil, ele tinha 4 anos de idade. Isso é para dar ideia sobre minha idade, hein? Gente, todos nós sabemos que Deus nos mandou para as nações, né? Os crentes no mundo todo conhecem Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, ali, enfatiza indivíduos e enfatiza proclamação. Às vezes, pessoas que gostam de discipulado, eles falam coisas assim: se você não pode dar segmento, é melhor nem falar, porque não vai poder discipular. Mas não deviam falar assim. A proclamação do Evangelho tem muito poder. E quando abrimos nossa boca, nós liberamos o poder de Deus, a glória de Deus, falar em Coríntios 3. Então, proclamação é muito bom. Minha própria esposa era uma jovem sem Cristo, andando nas trevas, e um brasileiro testemunhou para ela no aeroporto de Honolulu. Subiu no avião, depois de orar com ela, ela nunca mais o viu. E está servindo Jesus até hoje. Proclamar é muito bom. Mas Mateus 28, 18 a 20, fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, em Mateus, ele enfatiza grupos, na verdade são etnias, que é traduzido nações, né? O que nós chamaríamos de povos hoje. E enfatiza o processo de discipulado, de mentorear, de ensinar, de ajudar a pessoa. Também é maravilhoso. Vocês que são evangelistas por natureza, não critiquem a pessoa que quer discipular. É tudo que nós devemos fazer. Não é uma coisa ou outra. Amém? Eu não sei porquê, mas nós temos uma tendência terrível de tentar fortificar o nosso ministério por atacar outros que são diferentes. Não devemos fazer isso. E os cristãos também sabem de Atos 1:8. Depois que o Espírito Santo vier sobre vós, sereis minhas testemunhas em Judéia, Samaria, sei lá, mas vocês sabem, né? Vocês estão me falando aqui. Isso aqui, na verdade, é uma técnica de ensino. Você fala uma parte e a pessoa vai completando para você e lembra mais tempo. Vai acreditar nisso? Ironicamente, Atos 1:8 é o versículo mais usado para desestimular pessoas com chamado missionário. Geralmente é jovem que é chamado para missões, né? Geralmente. Faz o apelo, os de 18 anos vão lá na frente chorando, entrega tudo para Jesus, né? Também não tem nada. Então a gente aproveita, né? Vamos levá-los. Mas, na verdade, jovem tem muitas capacidades que ele perde mais tarde na vida. Aprendizado de língua, adaptação à nova cultura, clima, comida, etc.
Então vamos, né? Vamos. Mas o jovem, ele vai para o pai, ou vai para o pastor, ou vai para um conselheiro, ele fala, tem um chamado para missões. E sabe o que falam? Essas pessoas que amam o jovem, eles ficam com dó dele. Também quando faz apelo missionário, né? Quantos aqui tem chamado para ir para as nações como missionário? Um pinguinho de gente levanta a mão, chorando, e os outros vão assim, ó. Oh, tadinho. Graças a Deus que não sou eu. Depois a gente canta uma música assim, bem funerária. I'll go where you want. Isso que cantava quando eu era jovem. I'll go where you want me to go, dear Lord. Parece que a gente pensa, agora entreguei a vida a Jesus, ele vai estragar tudo. Mas ele vai com entusiasmo, sabe que o conselheiro fala? Ah, meu filho, nós temos a obra também aqui, nós não terminamos aqui em nossa Jerusalém. A Bíblia fala que é primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, agora enrolei de novo. E o resto, até os confins do mundo. Confins é fácil, você vai lá no aeroporto de Belo Horizonte, dá uns folhetos e está no município de Confins. Então, usamos para desestimular. Mas, na verdade, as pessoas que receberam essa palavra de Atos 1:8 não eram de Jerusalém. Eles eram todos galileus. Você lê em capítulo 2. Então, Jerusalém aqui não representa a sua cidade natal, não representa nada. É um lugar. Eu já fui lá. Tem muita pedra. Morro. Jerusalém, em Atos 1:8, é Jerusalém, não é sua cidade. E também, quando é que vai terminar o trabalho de Jesus na sua cidade? Hein? Não vai terminar nunca. Então, se a gente esperar, nós nunca mandaremos missionários. Temos que ministrar em nossa cidade, amém? Amém. O pastor falou sobre isso e eu dou 100% de apoio. Mas, na mesma hora, nós temos que mandar pessoas para os confins da terra. Agora, francamente, se só tem 3 versículos sobre missões, eu fico meio inseguro, porque eu dei minha vida toda a missões e será que só tem esses 3 versículos? Se só tem, parece quase que Deus foi assim, ó, indo, e Jesus morreu, ressuscitou, está para subir para o céu e falar, quase esqueci. Ide por todo mundo pregar o evangelho de todo criatura. Foi assim? Não foi. Onde é que Deus criou as línguas e os povos, os muitos povos da terra? Ou pelo menos o início dos povos? É a Torre de Babel, isso se acha em Gênesis capítulo 11. Gênesis 12 vem depois de Gênesis 11. Vocês vieram aqui para aprender coisa profunda hoje à noite. Em Gênesis 12, os primeiros 3 versículos, olha o que Deus fala com Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando é que os povos entraram nos planos de Deus, os gentios? Foi em Atos 1:8? Onde foi? É aqui mesmo. Quando Deus faz a aliança com Abraão, ele já declara a sua intenção, que é de abençoar todos os povos na face da terra. Aqui é traduzido família, em Gálatas traduz povos. Quem foi o próximo, depois de Abraão, o próximo patriarca de Israel? Eu sempre erro esses, então é melhor eu achar antes de falar.
Pode falar. Isaac, né? Eu achei, então eu estou com confiança. Ele fala assim: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multipliquei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Quando é que Deus prometeu abençoar todas as nações na terra? Bem cedo, quando ele começou a formar Israel, ele foi aberto sobre suas intenções. Eu vou falar uma coisa radical para os irmãos hoje à noite, mas eu vou explicar. Deus nunca amou Israel melhor do que os outros, ou mais do que os outros. Deus não tem acepção de pessoas e Deus não tem acepção de nações. O que ele deu para Israel foi uma tarefa muito importante e cheia de honra. E nós devemos honrar Israel, nós devemos orar por Israel, devemos abençoar Israel, mas não devemos pensar que Deus teve prediletos ou favoritos, ou os que ele amava mais do que os outros. Por que ele levantou Israel, então? Mas pensa comigo, se Jesus aparecer no meio do Egito, pregando e fazendo milagres e ressuscitando os mortos, o que é que os egípcios iam fazer? Mais um Deus, eles não iam ter compreensão de nada. Então Deus tinha que criar um povo, dar um espaço para eles e instruí-los detalhadamente. Deus tinha que construir toda uma nação para produzir um contexto onde o Messias seria entendido. E é isso que ele fez em Israel. Foi um chamado nobre, o chamado de Israel? Foi? Nós devemos honrar Israel, mas o caráter de Deus é tal que ele ama a todos. Ele nunca deixou de amar o povo do qual você veio. Agora, note comigo aqui que essa aliança vem tanto com Abraão quanto aqui com Isaac, vem em duas linhas de pensamento. E nós vamos chamá-lo da linha de cima. A linha de cima é tudo que Deus faz para abençoar o povo que já tem o Senhor. Então, neste caso, é Israel. Ele vai abençoar Israel, vai dar terras para Israel, vai fazer de Israel uma grande nação, vai engrandecer o nome de Israel, etc, etc. É bênçãos para o povo de Deus. Mas o outro pensamento também igualmente claro é que ele vai usar Israel para abençoar os outros povos. Nós chamaremos isso da linha de baixo. Então, linha de cima, eu te abençoarei. Linha de baixo, vocês serão uma bênção para todas as nações. Amém? Fala comigo, linha de cima, linha de baixo. É bom você aprender, porque eu vou dar uma prova daqui um pouco. Gênesis 28, próximo patriarca. Veio depois de Isaac e é Jacó. Eu não dei a referência, né? Gênesis 26, 2 a 4. Gênesis 26, 2 a 4. E agora Gênesis 28, 13 e 14. Perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, e eu darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Agora, até ali, é linha de cima ou é linha de baixo? É bênção para Israel ou abençoar as outras nações?
É Israel, então é linha de cima, amém? Linha de cima, e você vai multiplicar, eu vou te dar terras ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Ele está abençoando Israel, mas ele não terminou aí. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Né? Linha de cima ou linha de baixo? De baixo, que fala dos outros povos, das outras nações, dos outros membros da família humana. Né? Amém? Deu para pegar a ideia? Meus irmãos, esse tema não é pequeno nas Escrituras. Os especialistas falam que ocorre 55 mil referências à linha de baixo. Eu confesso para os irmãos que eu não contei, nem vou contar. Já pensou coisa mais chata? Tem que ter um certo tipo de cabeça para fazer isso, mas alguém contou. Mas eu sei que todo lugar que eu abro a Bíblia, eu acho referências à linha de baixo. Isso na Bíblia que foi escrito por judeus. E qual era a atitude dos judeus com respeito aos gentios? Eles não queriam nem visitar nas suas casas, nem ter contato com eles. Eles achavam que Deus ia abençoar Israel e amaldiçoar os gentios. Eles não queriam nada a ver com os gentios. Essa era a preferência cultural de Israel. No dia que levaram Jesus lá, eles não entraram na casa de Herodes para não se contaminar para o sábado. Né? Esta foi a mentalidade dos judeus. Uma das maiores provas da inspiração divina das Escrituras é que tem nessas 50 e tantos mil referências ao coração de Deus por todos os povos na face da terra. Agora, não tem tempo hoje à noite e eu não vou tentar te mostrar muitas passagens, mas quantos aqui já tiveram essa experiência? Sua família adquiriu um novo carro. Você nunca tinha notado aquele modelo antes, mas depois que você comprar um novo, você via aquele modelo toda hora na rua. É isso que vai acontecer contigo. Agora você vai estar lendo a Bíblia e vai falar, a linha de baixo, olha a linha de baixo, olha a linha de baixo. Um dia eu resolvi fazer uma experiência, eu abri minha Bíblia no meio para ver se eu achava alguma referência à linha de baixo, né? E quando eu abriu em Salmos 67. Então, eu vou ler Salmos 67 para vocês, versículo por versículo. E vocês vão fazer o seguinte para mim. Se linha de cima, você vai levantar a mão assim e falar, linha de cima. A voz um pouco mais fina, mas não exagere. Linha de cima. Se é linha de baixo o versículo, você vai pôr a mão aqui embaixo, fazer assim e falar linha de baixo. Um pouco mais grosso a voz. Tá bom? Vamos ensaiar. Primeiro de cima. Linha de cima. Ok. Agora a linha de baixo. Linha de baixo. E tá bom. Okay. Vocês devem ser cantores ou alguma coisa. Então, pegou? Agora, nada disso. Você ficar lá olhando seu vizinho, quando ele faz, você faz. Não, você tenta fazer você mesmo, porque aí você vai aprender. Tem que descruzar os braços, senão você não... Né? Ok, está pronto? Aquece o braço um pouco, assim. Ok, vamos lá. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Linha de cima, vocês são melhores. Hoje de manhã eles esperaram a gente fazer e depois fizeram. Né? Vocês já fizeram sem a minha ajuda. Então vamos lá, ver se vocês ganham da turma da manhã. Quantos acham que vão ganhar? Quantos acham que pregador não devia despertar um espírito de competição, né? Bem, vamos lá. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a sua salvação. Puxa vida, 100%. São bons mesmo, hein? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos.
Linha de baixo. Vocês sabem que é de baixo que fala de povos, múltiplos povos, né? Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Linha de baixo. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E eu já entreguei aquela. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Não afinaram a voz. Linha de cima, assim, né? Ok. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. E tem as duas linhas aí, num versículo só. O professor sempre guarda a pergunta mais difícil para o fim da prova, né? Estão pegando a ideia comigo? Aqui, ó. Duas coisas. Primeiro, o caráter de Deus é perfeito. Ele não exclui ninguém dos seus planos e nunca deixou de ter a intenção de abençoar todos os povos na face da terra. Não tem nada disso dele tentar com Israel, não deu certo, então ele incluiu os gentios. Segunda coisa, essa é uma das mensagens que mais tem espaço nas Escrituras. Está em todos os lugares nas Escrituras. É o espinho dorsal do narrativo da Bíblia. É Deus buscando os povos. Agora, primeiro ele tinha que acabar com a idolatria em Israel. E isso demorou por causa da dureza do coração de Israel, como o evangelismo do mundo está demorando por causa da dureza de nossos corações. Mas sempre foi a intenção dele. Terceiro, essa é a grande paixão do coração de Deus. Você também é uma paixão do coração de Deus. Mas hoje estamos falando corporativamente, estamos falando do mundo todo. E na Bíblia tem muito peso sobre esse pensamento que Deus vai abençoar todos os povos. Ele não abre mão. Ele foi numa altura... Gênesis 22, se você quer olhar depois. E ele jurou a Abraão que ele ia cumprir a aliança. Linha de cima, linha de baixo. Por que ele jurou? Por que é que nós, os seres humanos, juramos? E são os mentirosos sem vergonha. Então, quando queremos falar, não, esta vez eu não estou mentindo, a gente jura. Se torna necessário um juramento porque somos, não vamos dizer mentirosos, vamos dizer inconfiáveis. Deus não é inconfiável, Ele é 100% confiável e nunca mente, então por que Ele jurou? Para quem está anotando, Hebreus capítulo 6, eu acho que é versículo 18 para frente, não tenho certeza, você acha lá. Ele fala que por duas coisas em que é impossível Deus mentir. Ele jurou para que pudéssemos ter um forte alento para nossas almas na firmeza dos seus propósitos. Deus jurou para dar ênfase. Ele enfatizou isso da maneira mais forte que ele achou. Para nós, o juramento é pouca coisa. Na época de Abraão, era vida e morte. Abraão deve ter feito assim quando Deus jurou. Foi muito forte. Em Lucas capítulo 4, Jesus está pregando. Eu realmente podia ficar mostrando passagem após passagem, após passagem, após passagem. Só das que eu conheço bem. Mas vamos dar uma passagem de Jesus aqui. Lucas 4, ele tinha saído do deserto depois do jejum dele, depois da tentação dele, e ele foi para a sua terra natal, mas onde ele foi criado, e ele entrou na sinagoga.
ele pegou as escrituras e ele leu de Isaías, eu acho que é capítulo 60, 61, onde fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, e lá lista um monte de coisas. Todo mundo naquele sinagoga, naquela manhã, sabia que aquela passagem era uma passagem messiânica, estava se referindo ao Messias. Mas todos lá também achavam que fosse o Messias de Israel, né? Você sabe que foi a reação? Jesus leu essa passagem, depois ele falou, hoje esta passagem é cumprida diante dos seus olhos. Então, o que é que Jesus estava falando com todas as letras? Eu sou o Messias. E eu sempre pensei que os judeus foram atrás de Jesus sempre porque ele falava que era o Messias. Mas nesta ocasião, depois dele falar eu sou o Messias, sabe o que fizeram? Falaram, mas olha que graça quando ele fala, e ele é um de nós. Ele estava imaginando glória para a sua terra e tudo. Mas sabe o que Jesus fez? Ele disse, espera aí, eu tenho mais para falar. No tempo de, sei lá qual profeta, tinha fome na terra e Deus não foi para nenhuma viúva de Israel, mas para a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta era judia? Não era. Era não pode falar isso, mas era gentia. E depois Jesus foi mais longe ainda. Ele falou, tinha muitos leprosos em Israel, e Deus não foi para nenhum desses leprosos, mas ele foi para Naamã, o sírio. Quem era Naamã? Era chefe dos exércitos de Síria que mandou pegar as crianças de Israel e bater a cabeça delas na muralha e matá-las, e abrir a barriga das mulheres grávidas, e massacrar todo mundo. E Jesus lembrou o povo lá que Deus curou aquele homem, mesmo depois dele fazer tudo aquilo. O que é que ele está dizendo agora? Eu não sou o Messias somente de Israel, eu sou o Messias de todos os povos na face da terra. Você sabe que aí eles tentaram jogar ele do penhasco, ele passou no meio e escapou. E você acha que nós enfatizamos mais? Linha de cima ou linha de baixo? A gente enfatiza mais linha de cima. E só para ser bem claro aqui, vamos dizer que alguém vem aqui, escuta as exortações certeiras do pastor Josimar, e vamos dizer que é uma dona de casa, e ela volta para casa no domingo à noite, mas acorda segundo de manhã pensando, eu tenho que ser missionária para a minha vizinhança. Então ela liga para a vizinha, oferece levar lá um lanche gostoso, tomar café e conversar. A vizinha gostou da ideia, então ela prepara uma bandeja, vai lá para a casa da vizinha, sentam lá, começa a bater um papo, e a vizinha quer Jesus e ora com ela, e é uma cena bonita. É linha de cima ou linha de baixo? É linha de cima. Tudo que a gente faz para estender as bênçãos do Evangelho entre nosso povo é linha de cima. O que faz com que seja linha de baixo é que você cruza fronteiras, vai para um outro povo. Agora, não pense que eu esteja falando mal da linha de cima. Nós temos um monte de jocumeiros trabalhando aqui no Brasil na linha de cima, e eu abençoo todos eles, amém? Quando o pastor levanta, que te exorta a ser missionário na sua firma, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, eu digo amém. Mas não é ou uma coisa ou a outra. E hoje à noite eu estou enfatizando a linha de baixo. Sabe por quê? Porque é a linha de baixo que nós esquecemos. Eu sou amigo de Don Richardson. Não sei se você já ouviu esse nome. Ele é um
dos principais missiólogos destes tempos, e ele escreveu uns livros bem interessantes. Um é o Fator Melquisedeque, você devia adquirir e ler, mas tem em português, mas ele me falou que um dia ele ia dirigir de Los Angeles para Bakersfield, na Califórnia. É mais ou menos 4 horas de viagem. Então ele abriu lá um caderno, ele pôs uma linha no meio do caderno e ele ligou uma rádio, só tinha música cristã, não tinha propaganda, não tinha pregação, não tinha nada, só música. E toda música que foi linha de cima, ele marcava no lado esquerdo. Toda música que era linha de baixo, marcava no lado direito. O que você acha que tinha mais? Música da linha de cima ou a linha de baixo? Linha de cima. O que você acha que seria a proporção? Difícil dizer, né? Nunca andou nos Estados Unidos. Não houve proporção. Todas as músicas, por 4 horas, eram linha de cima. E isso é típico de nossa mentalidade. A gente lembra das pessoas que são como nós e temos uma tendência de esquecer das pessoas que são diferentes de nós. Então, hoje à noite, quantos querem ser crentes bíblicos? Quantos querem ser crentes de qualquer forma? Você vai inventar uma crença assim e vai ser crente não vamos dizer antibíblico, não bíblico. Quantos querem ser crente que não segue a Bíblia? Ninguém, nem eu. Né? Para ser um crente bíblico, você não pode rasgar e tirar da sua Bíblia essas milhares e milhares e milhares de referências sobre a linha de baixo. É nosso privilégio cooperar com o Senhor para que todos os povos possam ouvir. Hoje, ainda 25% da população do mundo nunca ouviu. Tem uma tarefa para fazer ainda. Agora, essa tarefa nós estamos ganhando. O Evangelho está crescendo em tudo que é lugar. Está explodindo na China, está explodindo na Índia. Está crescendo em Bangladesh. O sudeste da Ásia está crescendo muito. Um mês atrás eu estive num culto entre tribos das montanhas lá, que quando eu estudei missões não tinha nenhum cristão entre eles, e está chegando tribo após tribo, após tribo, após tribo na reunião para adorar a Deus. Está acontecendo, mas agora não é a hora de tirar o pé do pedal. Quantos creem que Deus quer que o Brasil seja um gigante em missões? Eu creio. Eu acho que eu criei antes de qualquer um. Todo mundo me falava que era impossível. Mas hoje está acontecendo. Já somos o segundo maior enviador de missionários do mundo. Quantos creem que podemos ser primeiro? Lá vem o espírito de competição de novo. Quantos creem que nós podemos enviar 10 vezes mais missionários do que já enviamos? Isso não chegaria nem a uma proporção muito grande, não. Não estou falando de coisa pesada. E eu andei pelo Oriente Médio e Ásia agora mesmo, por um mês. E eu vi missionários brasileiros heróicos fazendo grandes coisas por todos os países onde eu passei. Nós temos uma vocação em missões, mas precisamos fazer todos juntos. Nós precisamos ir aqui para os pobres no Brasil, sim. Nós precisamos batalhar aqui, sim. Nós precisamos ser a encarnação de Cristo na sociedade brasileira, sim, nós temos, e eu estou 100% a favor, mas não esqueça da linha de baixo. Em Efésios capítulo 1, eu vou terminar aqui. Tenho uma oração de Paulo pelos crentes de Éfeso. As orações de Paulo são muito interessantes, porque ele escolhe as coisas essenciais e importantes e ora pelos crentes.
E lá ele fala em versículo 18 que iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Eu sempre tinha lido isso e falado, sim, Senhor, me mostra, abre meus olhos para ver a grandeza da minha herança no Senhor. Mas um mês atrás, algumas semanas atrás, eu estava em Singapura orando de madrugada e eu li aqui e ouvi pela primeira vez qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos. Agora, podia falar sobre muitas coisas aqui, sua intimidade com Deus, a importância do seu amor para Deus, etc. Mas hoje o assunto é a herança do Senhor entre as nações. Nós precisamos ver a grandeza, qual que é o termo exato? A riqueza da glória dessa herança. Nós precisamos ver a riqueza da glória da herança do Senhor entre nós. Quantos creem que nós podemos entregar as nações para Jesus? Salmos 2:8. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Deus promete e nós vamos ganhar as nações para dar de volta como oferta ao Senhor. Quantos querem estar envolvidos nisso? Levanta a mão. Você não só quer, mas você está comprometido. Se está comprometido, fica de pé. Eu quero fechar orando contigo. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Isso é Gálatas 3, versículos 7 e 8. Não é uma interpretação minha. A Bíblia fala que esse é o sentido de Gênesis 12. Então vamos orar. Senhora, tua paixão é por inclusão. O Senhor nunca quer excluir. O Senhor sempre queria incluir. O Senhor nos criou para adoção, para nos incluir na tua família, Senhor. Mas não somente nós. Também criou as pessoas que agora estão metidas nas trevas do Estado Islâmico para adoção. O Senhor ama todos os povos. Então nós estamos nos colocando diante de Ti hoje para dizer, Senhor, pede-nos e nós te daremos as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos encerrar esse tempo nosso aqui de conferência, não é? Desde sexta-feira. E agradecemos a Deus, porque Deus falou aos nossos corações. Nós temos a alegria de ter pessoas desta igreja esparramadas em alguns cantos da terra. Agora mesmo é possível que a Evelise nos ouça da Espanha. É isso? E nós cremos que daqui vão continuar saindo, homens e mulheres, para ser uma bênção entre os povos da terra. Vão com as suas profissões, com seus dons, com suas habilidades, para esparramar a glória de Deus. Você pode terminar esse tempo aqui agora? Você pode orar aí nesse momento? Curva a sua cabeça.
E termine esse tempo aqui agora com Jesus. Ore aí ao Senhor. Fale com o seu Senhor nessa hora. É bem possível que alguns aqui estejam sentindo o coração arder, um ardor do Espírito Santo. E a minha oração é que esse ardor não passe, o Espírito continue aí fazendo arder a sua mente, o seu interior mesmo. Obrigado, Senhor Deus, por essa hora tão abençoada de culto congregacional. Obrigado porque através da sua palavra o Senhor nos faz lembrar do seu amor tão grandioso por nós e por todas as nações, por todos os povos. Obrigado porque aqui hoje o Senhor nos desafia a levantarmos os nossos olhos e vermos além, abrirmos os nossos corações para algo que pode ser tão diferente para nós, mas que está no seu propósito para a nossa vida. Obrigado porque alguns aqui continuam sendo perturbados, ainda hoje, mais ainda, sendo perturbados por causa do chamado transcultural que o Senhor tem feito para nós. Continua, Deus, abençoando o seu povo. Continua, Deus, fazendo dessa igreja um povo valente, um povo determinado, um povo, Senhor Deus, destemido, para vivermos uma vida, às vezes até de sacrifício, para que a sua glória seja proclamada. Essa é a oração, meu Deus, que nós fazemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficar devendo para vocês o resultado.